O governo federal, por meio do Ministério da Educação, promove ações e programas inovadores reconhecidos internacionalmente, que estão mudando a realidade dos estudantes. É a Recupera Mais Brasil, uma política nacional de recuperação das aprendizagens na educação básica, que investe no reforço escolar como resposta à pandemia, combate à evasão escolar, apoio às relações da escola com a família, profissional lado a lado com o aluno, formação de professores e profissionais, prioridade na recuperação dos estudantes, ferramentas que facilitam a aprendizagem, soluções tecnológicas educativas, tecnologia que cria oportunidades, atenção individualizada aos alunos. Eu uso há 7 meses e recomendo a todos os professores de escolas públicas e privadas que utilizem a Recupera Mais Brasil. Acesse o site do MEC, conheça mais sobre a política de recuperação das aprendizagens e recupere seus estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Quer saber por que o etanol é a escolha inteligente entre os jovens? Porque é limpo, é renovável e reduz a pegada de carbono no nosso planeta. Ou seja, é um biocombustível. E bio é sustentabilidade. Por isso, abasteça com modernidade e consciência ambiental. Junte-se à geração que está mudando o futuro. Escolha o etanol e seja parte desse movimento. Completa com etanol. A escolha moderna, a escolha sustentável. Está entrando no ar a live nos bastidores da política. A apresentação: Edmar Pitachi convidados. Tudo sobre os bastidores da política em nossa cidade. Com informação, credibilidade, prestação de serviço. Tudo isso você encontra aqui. Começa agora a live nos bastidores da política. Mais uma terça-feira, hoje dia 19 de março, e vamos começar a nossa live nos bastidores da política. Já estamos com o nosso convidado aqui no estúdio e vou fazer uma breve abertura para não tomar tempo e a gente poder encerrar a live no horário. O nosso convidado de hoje é o pré-candidato a prefeito do Partido Novo, Alexandre Buchaú, e já disputou uma eleição a vereador e tentou na eleição passada um partido para disputar a majoritária, mas vamos falar sobre isso, os partidos têm dono, então é difícil. Eu também, na eleição passada, coloquei meu nome à disposição para vir candidato, cheguei até a ser pré-candidato pelo PROS, mas consciente de que o PROS, se Vladimir viesse candidato, o PROS ia seguir com ele. E acabou acontecendo, Vladimir veio candidato e o PROS naturalmente seguiu para apoiar Vladimir Garotinho. Coloca ali, José, para a gente ler alguns comentários. Vou fazer aqui uma iniciação aqui. Hoje saiu na imprensa aí que aquela AIGE que foi iniciada lá no final da eleição para governador em 2022, o Ministério Público entrou com uma ação de investigação eleitoral contra a chapa de governador, contra o Pampolha e contra o Cláudio Castro. E também tem uma AIGE contra alguns deputados estaduais e alguns deputados federais, ao qual eu cito aqui sempre o deputado estadual, presidente da ALERJ, Rodrigo Bacelar. E essa AIGE, ela é prevista
para que seja julgada num intervalo de 1 ano. E nós já estamos em março, quer dizer que ela já está 1 ano e 3 meses, e é agora que ela vai para as alegações finais. Essa justiça lenta, ela gera para a população uma certeza de impunidade, tanto para a população como para quem está nas cadeiras. Por exemplo, o Rodrigo Bacelar, para ele tá legal, perfeito, e ele é o cara, e ele é o presidente da LERJ. Cláudio Castro é o cara, governador e CEPERJ, e os 30 mil cargos, e a UERJ, e as irregularidades que o Ministério Público apontou. Isso não vai haver uma decisão? 1 ano e 3 meses agora que vai para alegações finais. Então, se o prazo é de 1 ano, por que a justiça não obedece esse rito? Não foi estabelecido o rito de 1 ano para se julgar? Eu acredito que deixar um governador que foi ilegitimamente eleito, deixar um deputado que foi eleito de forma errada, porque isso aí é uma pessoa que tentou ser candidata a deputado estadual e não se elegeu, que não tinha por trás nomeados na CEPERJ. Foi uma disputa injusta. Coloca aí, Josiel, o número 1. Eu vou colocar a matéria, vou ler brevemente. Saiu lá no blog do Ralph Reis. Aires de Freixo contra Castro. Quem denunciou ao Ministério Público foi o então candidato a governador, Marcelo Freixo. Aires de Freixo contra Castro e Pampolha chega à fase de alegações finais. Pampolha pede incompetência da Justiça Eleitoral e improcedência da ação. Amigo, eu tive acesso, telespectador, às denúncias que constam ali do Ministério Público. É como diz aí, é batom na cueca. Não tem como escapar. É líquido e certo que Cláudio Castro vai ser cassado, a chapa dele vai ser cassada. É líquido e certo que Rodrigo Bacelar vai ser cassado, assim como outros deputados que se valeram da CEPERJ, deputados estaduais e deputados federais. Tá lá todos relacionados. Agora, quando isso vai acontecer? Espero que a justiça agora agilize para que, se houver um novo pleito para governador, que seja também junto com a eleição de prefeito em outubro, para se economizar. Então, que a justiça seja séria aí nessa reta final, observando devidamente o processo legal, a legítima defesa, a plena legítima defesa aí dos investigados, mas que dê uma resposta à sociedade. Pode tirar, José. O 8º Batalhão de Polícia Militar iniciou essa semana em Campos. Eu confesso que eu não vi ainda essa operação em campo. Ainda não vi nenhuma blitz desse porte, mas está acontecendo pela cidade. Coloca o número 2 aí, José, o vídeo do número 2. Será iniciada a operação Choque de Ordem por tempo indeterminado. Começa hoje uma série de ações realizadas pela Polícia Militar na área do policiamento do 8º Batalhão, visando prevenir a incidência de crimes no município de Campos. Será iniciada a operação Choque de Ordem por tempo indeterminado. No dia que for realizado o choque de ordem, serão aproximadamente 14 horas ininterruptas de operação, com mais de 60 pontos de interceptação, conhecido como Blitz, espalhados em locais onde verificamos a formação de manchas criminais, que são pontos onde há um cometimento reiterado de crimes. Neste período, todo o efetivo operacional do batalhão estará voltado para esta missão, que trará como resultado mais segurança e qualidade de vida para a população de Campo dos Goitacazes. Conte com a Polícia Militar, conte com o 8º Batalhão. Então, vamos começar com... Abre aí, José. Vamos dar boa noite aqui à bancada. Dar boa noite ao meu companheiro de bancada, Anderson Quintanilha. Boa noite. Boa noite, Dimar. Boa noite a todos que estão assistindo e boa noite ao nosso convidado. E o nosso convidado, o Alexandre Buchaú,
que é dentista, né? Sim. Então, boa noite, Alexandre. Vamos te chamar de Buchaú, que é o que eu vejo aí que o pessoal costuma te chamar. Então, vamos deixar o Alexandre e vamos entrar no Buchaú. Boa noite, Buchaú. Boa noite, Edmar. Boa noite, Anderson. Boa noite às pessoas que nos assistem aqui pela Rádio Aurora. Então, Buchaú, você foi candidato a vereador lá em 2016, né? Isso. E você estava afiliado ao PSDB. Isso. Hoje você está participando aí dessa nova forma de fazer política, que é o Partido Novo. Ele não é só novo, tem o nome de novo, mas realmente a estrutura do Novo, a forma como eles conduzem o processo eleitoral, como eles escolhem os candidatos, é uma maneira nova. Fale um pouco do partido que você se filiou e pelo partido que você está vindo, candidato, para as pessoas saberem como é o Novo. O que o Novo exige do candidato? O que a pessoa pode, o que a pessoa não pode ser? Então, Edmar, o Novo surgiu lá em 2015, né? Começou em 2011, mas se registra em 2015, por um grupo de cidadãos, 115, 120 pessoas, que precisavam assinar essa ata. Essa ata foi assinada no Rio de Janeiro. Mas um grupo de pessoas que nunca havia tido até então envolvimento com política. E essas pessoas resolveram deixar de apenas reclamar, deixar de estar indignadas e partir para a ação. E esse é um dos lemas do partido, sair da indignação para a ação. E resolveram fundar um partido do zero, porque enxergavam em todos os outros partidos uma estrutura muito corrompida e com donos, né? Os donos do poder, os caciques, donos dos partidos, que de fato definiam o que acontecia e viviam desses partidos. Os partidos são meio de vida das pessoas. O Novo vem com outra proposta. Disputa eleições, elege vereadores, alguns no início, depois elege deputados, elegeu uma bancada de 8 deputados na primeira vez em que disputou eleições nacionais. Na última eleição de deputados, elegeu 3 deputados. Alguns dos deputados que tinham mandato saíram para concorrer a governador. Isso acabou diminuindo um pouco a bancada. E agora vem para as eleições municipais em todo o Brasil, cerca de 500 cidades, né? No estado do Rio, nós saímos de 2 cidades na eleição municipal anterior, Rio e Niterói, para entre 20 e 25, já está terminando de homologar comissões, entre 20 e 25 candidaturas à majoritária e entre 25 e 32 com candidaturas a proporcional para vereador. E o Novo, como é que é o processo do Novo, né? A pessoa que está assistindo aí e que tá, às vezes pensa em se filiar ao Novo, porque o Novo tem um grande expoente, né? Uma grande figura que pode, vamos dizer, a cara do Novo, que é o Zema lá de Minas Gerais, que é o governador, né? Que é um excelente governador e passa essa imagem que um partido do Novo. Sim, um partido técnico sério, o Zema, e temos o Adriano Silva. O Adriano Silva, ele tem hoje 93% de aprovação em Joinville, Santa Catarina. Prefeito, né? Prefeito de Joinville, está indo para a reeleição agora. Como é que é o processo no Novo? As pessoas, nós temos um grupo grande de pessoas que se filia. O Novo é o partido que mais vem crescendo em número de filiados. Ele, na verdade, só tem 3 partidos crescendo em filiados, os outros todos estão perdendo filiados. E a diferença do Novo para o segundo colocado é absurda. O Novo ganhou muitos filiados, está disparado, ganhando filiados, está caminhando já por 50 mil filiados. No Novo, o filiado que não é isento de imposto de renda, ele paga uma taxa. Então, os próprios filiados é que sustentam o partido, uma taxinha que a gente paga mensal. E aí, uma vez filiado ao Novo, quem quer ser candidato precisa fazer o quê? Tem um processo que nesse ano é chamado de Jornada 2024, que é um processo seletivo. As pessoas fazem provas, fazem uma prova que é escrita e vídeo para nominata de vereadores, né, para proporcional. Para a majoritária, tem prova escrita, vídeo, tem uma entrevista com uma empresa de São Paulo que faz recrutamento de executivos, uma outra empresa que faz análise de integridade e uma apresentação para uma banca. A minha banca, por exemplo, teve o Hélio Seco, que é doutor em biologia, fez o doutorado dele aqui na UENF. Hoje ele tem uma empresa que presta serviço Porto do Açu e Petrobras. O Fábio Osterman, que
que é ex-deputado estadual do Rio Grande do Sul e é cientista político com mestrado em Harvard. E o Ricardo Melão, que é ex-deputado estadual por São Paulo, é advogado e especialista em direito administrativo e tributário. Esses 3 foram os que avaliaram a minha candidatura, a minha pré-candidatura, para que eu estivesse apto nesse processo seletivo. Então, o Novo tem um cuidado muito grande com quem vai representar o partido. Fazem análise mesmo, buscam os antecedentes, vão buscar na internet, ver se tem alguma coisa que desabone. Não é eleger a qualquer preço. Não é eleger a qualquer pegar preço. Um cara que esse cara é bom de voto, mas tem um passado negro. Então, no Novo, ele não teria espaço. Passado sujo não entra. Não vai entrar. Não vai conseguir ser candidato, porque ele vai ser filtrado no momento que fizerem a análise, vão descobrir e ele vai ser convidado a buscar outro caminho. A questão do fundo eleitoral. Então, o Novo hoje parece que já viu que ele não tem como. Parece que ele já aceitou, né? Houve uma mudança lá atrás. O Novo não aceita, continua não aceitando o fundo eleitoral, continua votando contra a orientação do partido aos deputados e senadores do partido é que votem contra o fundo eleitoral em todas as oportunidades que tiverem. Só que o fundo eleitoral é uma realidade. Imagine o seguinte, a gente vai entrar em campo e todo mundo vai entrar calçado de chuteira, meião e caneleira e a gente diz que só joga descalço. Exato. A desvantagem é enorme. Não dá para jogar descalço. A não ser que todo mundo jogue descalço. Então, entendendo isso, houve uma mudança na diretriz do partido para que passasse a usar o fundo eleitoral. Mas ainda assim, com critérios. O Novo estabeleceu uma série de critérios transparentes e objetivos para a distribuição desse recurso, para que todos os filiados saibam qual o valor, para onde foi esse valor e por que foi. Por que um determinado município recebeu uma quantia X e o outro município recebeu uma quantia 2X ou meio X. Isso vai ser claro, com critérios técnicos pré-estabelecidos e com transparência. Inclusive, o partido coloca isso na página, no site do partido na internet. Então, eu vi essa relutância do Novo em aderir ao fundo partidário, mas que tornava até mais difícil uma eleição. Como você falou, não ia com as mesmas armas. Agora, vota contra, mas existe e não adianta, o Novo não pode pegar e vou fazer uma doação, não. Também não pode fazer. Proibido. É só mesmo destinado para campanha eleitoral. Então, eu sou contra também, se fosse... E até recurso privado, Edmar, ele é proibido. Então, você ou usa o recurso do fundo eleitoral ou o privado não usa recurso tem nenhum. Limitações, né? É pessoa física alto, agora, pessoa jurídica não pode mais. Pessoa jurídica não pode nada, a pessoa física tem uma limitação muito grande, aí né? Entra o caixa valor 2. baixo. E aí, ou se for para fazer honestamente como o Novo faz, com transparência, se torna impossível, aí não consegue eleger. Continuando como estava, caminharia para a extinção do partido. Porque ia perdendo a eleição até quando? As pessoas desistem. Então a gente precisou ceder nesse aspecto e passar a usar o fundo eleitoral para lutar com armas ao menos semelhantes. Apesar de o fundo eleitoral do Novo ser desse tamanhozinho, e o fundo eleitoral do PT, por exemplo, é uma enormidade. O fundo é proporcional ao número de cadeiras, de assentos no Congresso. Na Câmara Federal. Isso, na Câmara Federal. Eita. Número de deputados. E então, hoje o Novo tem 3. O Novo tem 3 deputados. Então, isso faz com que o fundo se achate, o recurso de reduza. E se a gente não elege deputados, a gente nunca vai conseguir mudar isso. Com esses 3 deputados, você vai ter direito a propaganda eleitoral, a participar dos debates? Não, o Novo não cumpriu cláusula de barreira. Então você não tem tempo de televisão? Não tem tempo de televisão. E no debate só se... Depende dos critérios que forem adotados. E se for por representação, eles não estão obrigados a convidar. Não estão obrigados a convidar. Então, mais uma forma que você vai ter dificuldade de... Agora você não pode mostrar, nós ainda não estamos na época de mostrar proposta eleitoral. A gente está na época de dialogar, de tratar de conjuntura. Quem é o pré-candidato, da população conhecer, saber que a eleição não está decidida. Sim. Eu vejo isso claramente, apesar de ter soltado aí
não sei da onde que fez a pesquisa, foi você que fez? Não tem essa pesquisa de capacidade. Vladimir com 85%? Não tem essa capacidade de fazer pesquisa. As pesquisas eleitorais agora, elas precisam ser registradas. Depois soltaram outra aí agora também, a turma do... Vamos falar sobre partido. Só uma perguntinha, Sim, mas só para complementar. Você acha que foi uma estratégia correta do partido deixar que candidatos que eram deputados federais, que vinham em ascensão, se não me engano, eu esqueci o nome dele agora, mas o que veio candidato a governador em São Paulo. Não, em São Paulo foi... Eu esqueci o nome dele, mas também vale para o Paulo Ganimi. O Paulo Ganimi era o único deputado federal, né? Ele vem concorrer a governador e o Novo não fez nenhuma cadeira aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Até pensando nas eleições... O Paulo Ganimi teria a reeleição dele assim, não garantida, mas bem... Teria chance, né? Chance. Você acha que foi uma estratégia acertada do partido perder deputados para uma eleição, até com esses critérios agora de tempo de televisão, para uma eleição de prefeito? Então, a gente não sabe que perdeu o deputado até que aconteça, né? E assim, o Ganimi sair para deputado, para governador, ao invés de deputado, foi uma estratégia com o objetivo de trazer mais pré-candidatos a deputado, mais candidatos a deputado, né, naquela eleição, atrair mais pessoas e ter um norte. Porque se a gente tem uma nominata, seja ela de vereador, de deputado, e não tem o governador, o prefeito ou o presidente, as pessoas ficam meio soltas, meio perdidas, o eleitor fica meio perdido, porque a figura que aparece em entrevistas, em matéria de jornal, em pesquisa, é a da majoritária. Então há uma necessidade de ter a majoritária por conta disso. E aí o Ganimi foi para o sacrifício, sabendo da dificuldade que era, sabendo da possibilidade grande de perder que era, mas foi cumprir uma missão pelo partido, pela causa, por entender que era importante fazer aquele papel e um desapego ao cargo, que inclusive é algo comum aos deputados e aos mandatários do Novo, o desapego ao cargo. Eles não estão ali para manter um cargo eternamente, eles estão ali para cumprir uma missão, e é não só em nome do partido, uma missão em nome das causas que o partido defende. O Ganimi fez isso com muito desprendimento, com muita liberalidade, e ele estava agora no evento do Novo sábado e está lá feliz e trabalhando, não tem nenhum arrependimento do que fez. Ele representou muito bem o Novo e coube a população eleger em primeiro turno um governador que em rede nacional foi flagrado lá naquele episódio lá do Shopping Downtown, o mochilão, com a mochila que entrou vazia e saiu pesada. E ainda assim a população do Rio de Janeiro, o voto é soberano, mas está lá sendo investigado porque houve ali coisas que a legislação eleitoral proíbe, como foi os cargos da CEPEG, da UERJ e muitas outras irregularidades. Agora a gente pede aí celeridade para que não deixe essas figuras aí. E vamos falar do partido. Campos dos Goytacazes. Aqui em Campos dos Goytacazes, a gente tem claramente uma divisão de partidos. Vladimir cooptando partidos. Vladimir acho que tem 7 partidos. E Rodrigo parece que está com 3. Mas isso aí vai ser uma dança até o final. E tem o PL, que hoje é contabilizado na conta de Vladimir. E o PL a qualquer momento pode sair de Vladimir. Já tem candidato lá, já teoricamente, que seria pro do PL, que seria o vereador Nildo Cardoso, o vereador Abdo Neme, que seriam os medalhões lá do PL. Lógico que eles só seriam eleitos com o sacrifício daqueles outros. Então você vai entrar, candidato, vai entrar no PL, um pré-candidato a vereador, que quer seguir para conseguir. Você vai disputar com Abdo Neme e com o Nildo Cardoso. Abdo Neme foi o campeão de votos. Ele, na última eleição, ele teve 5.000 e poucos votos. Em plena pandemia, doutor Abdo sem sair de casa, sem fazer reunião, sem fazer carreata, sem fazer muita pressão, e foi o mais votado. Imagina agora que não tem pandemia, que o doutor Abdo vai poder sair. Mesma coisa Nildo Cardoso, que já foi vereador aí N vezes. O Abdo também vereadores N vezes. Então virou uma profissão.
para vereador. Eu acho que a pessoa para ajudar, o vereador, a pessoa tem que ter como uma missão. Encarar como uma missão. Foi lá, serviu, deixa outro. Agora é reeleito. Eu acho que até o deputado e o vereador e o senador deveriam ter um número limitado de reeleição. Por quê? Porque ele, de certa forma, ele está de forma desproporcional disputando uma eleição com quem quer entrar. Ele impede. Mas aí vai impedir, vai deixar. Não é. É porque ele já tem a máquina toda, ele já tem uma visibilidade. Ele concorre no cargo, né? Ele concorre no cargo. E o prefeito na eleição também concorre no cargo. Então nem para desincompatibilizar do cargo ele precisa. Então está ali e continua. Como é o caso de deputados agora que vão ser candidatos a prefeito. Eu acho que o deputado que quisesse ser candidato a prefeito, ele tinha que renunciar. Não é brincadeira. Ele foi eleito para ser deputado federal. A partir do momento que ele quer se candidatar para um cargo poder executivo, renuncia. Aí iria diminuir essa condição de deputados e senadores, viria agora concorrer ao executivo. O governador, acho que do Rio Grande do Sul, ele para burlar uma regra lá, não que foi intencional, né? Lá não reelegia governador, ele na intenção de ser candidato a presidente, ele se renunciou, né? E depois concorreu ao governador. Então, tecnicamente, ele não ganhou no cargo. Exato. Na sua época já tinha lá o Eduardo Leite no PSDB? Já tinha o quadro Eduardo Leite ou não? Eu acho que ele já estava, mas não era um quadro conhecido, não. Essa semana rodou as redes sociais aí, Cláudio Castro no Maracanã, camisa do Flamengo, ao lado da figura Aécio Neves. Aécio Neves era um dos mais conhecidos na época, ele tinha disputado a eleição contra Dilma, né? Ele é carioca, né? Apesar da família dele ser mineira, mas ele tem residência na Delfim Moreira, no Leblon. É uma família bastarda. Aécio Neves que também era muito amigo de Sérgio Cabral. Sérgio Cabral, né? Agora tá com proximidade com Cláudio Castro. Mal acompanhado, rapaz. Mas quem tá mal acompanhado? Aécio ou o Cláudio Castro? E vice-versa, né? É isso que eu ia dizer. Eu acho que ali, se olhar pro lado, não sobra nenhum dos dois. Mas vamos lá. Aí a gente estava falando do partido. Aqui em Campos, você tentou na última eleição vir candidato. Eu lembro que você estava procurando um partido, você tinha vontade de vir, e eu via falar Buchaú quer ser candidato, e as portas se fecharam. Então, as portas Campos ainda tem uma característica, né, que é essa divisão de partidos. Então, em Campos, os partidos se aglutinam em torno do prefeito ou da oposição, do principal articulador da oposição. Lá atrás era Garotinho de um lado, Arnaldo do outro, e agora é Vladimir de um lado, os Garotinho de um lado, os Bacelar do outro, que são dois grupos familiares. E por que fazem isso? Porque esses partidos não têm identidade nenhuma. Não tem conteúdo programático, eles não têm preocupação em defender nenhum tipo de ideal. Estão ali como uma máquina de fazer dinheiro. E aí eles se vendem, se entregam. É só pensar no seguinte: quem está montando as nominatas de todos os partidos ligados aos Bacelar é a mesma pessoa. Então a mesma pessoa monta a nominata, agora o PL está com o Vladimir, mas montava a nominata do PL, do Solidariedade, do União Brasil. Quem está lá, se eu não me engano, é o Thiago Calil. Thiago Calil, que é o montador de nominata. O que está fazendo as nominatas. Aí vai para o outro lado, para Vladimir. Você tem o cara também montando as nominatas de todos os partidos e... Vladimir que avocou para ele essa... E ainda acontece o seguinte: o cara que estava trabalhando ele nas que nominatas... fez a distribuição dos vereadores nos partidos. Aí o cara que está montando a nominata dos Bacelar, de repente, no meio do caminho, ele muda e passa a montar a nominata dos Garotinhos. Então, assim, que tipo de identidade se pode esperar de partidos que vão... Eles querem vencer. De centro à esquerda e misturando não importa.
A maneira não importa, os vereadores que... Os fins justificam os meios. Os vereadores não têm identidade, cada hora está num partido diferente, não interessa se de direita, se de esquerda, se de centro, não querem nem saber. Não fazem a menor ideia do que o partido defende, porque não defende nada. Mudam a todo momento, mudam durante o período de montagem das nominatas, às vezes 2, 3 vezes, não mudam durante o mandato porque tem a infidelidade partidária, mas mesmo assim às vezes fazem acordo para trocar, ou esperam uma janela e já trocam de partido. Isso não acontece no Novo. O Novo não tem essa instabilidade e não tem essa coisa de não ter identidade. O Novo é um partido que tem identidade. Os candidatos, os filiados representam bem o partido se preocupa com isso, oferece cursos, oferece treinamento para que isso aconteça e oferece a estabilidade. O candidato pode ter a certeza absoluta, o pré-candidato, que estando no Novo, ele vai ter aquela configuração mantida até o final. Não vai ser surpreendido como o PL. Acorda com o Bacelar, dorme com o Garotinho e no dia seguinte ninguém sabe o que vai acontecer. Imagine um pré-candidato a vereador no PL hoje, sem saber quem vai ser o candidato a prefeito que ele vai apoiar. Sem saber se ele vai ter vaga na nominata. Eu me filiei lá atrás no PSDB, na época até foi com esse sentimento do Novo, mas o Novo não existia. Lula presidente, eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa, não adianta só ficar reclamando. Eu fui o partido do extremo oposto, era o PSDB, fui lá me filiar no PSDB. Fui me filiar no período que estava havendo montagem de nominata e convenções para uma eleição municipal. Nessa eleição municipal, o PSDB tinha 3 vereadores com mandato. Nildo Cardoso, Álvaro César e Ailton Tavares. Naquele momento, os 3 aliados de Arnaldo. Feijó era o presidente do partido, deputado federal. Fez um acordo com Rosinha, com o Garotinho. Pois vai-se para a convenção e ficam sem vaga para concorrer. Nildo Cardoso, Álvaro César e Ailton Tavares. 3 vereadores com mandato que não tiveram vaga para concorrer. Já tinha passado o prazo para... Não podia mudar mais. Acabou. Já estava afiliado, acreditou no partido e o partido fez um acordo lá por cima, por si só lá, não consultou os vereadores, uma falta de respeito. Não consultou, não tem respeito à hierarquia partidária na questão da primazia local. Você tem uma coordenação local do partido, ela tem que ser respeitada, isso não acontece. É o caciquismo, o cacique manda, baixa a burduna e quem tiver para baixo que obedeça e acabou. E como dizem, né? As coisas na política mudam como nuvem, né? Nildo perdeu a vaga lá atrás para Garotinho e Nildo nunca foi situação, sempre foi oposição e Nildo hoje é situação com Vladimir. Está lá ao lado de Vladimir. Então quer dizer que vale o que está escrito não vale. Inclusive ele chegou a falar na tribuna, pode gravar que eu vou continuar até o fim do meu mandato na oposição. Tá gravado, Nildo. Só você puxar lá que você vai encontrar gravado. Essas mudanças vão ocorrendo, as alianças vão ocorrendo, os acordos vão ocorrendo e eles nunca são programáticos. Nunca esses acordos tratam de programas de governo ou de políticas públicas que sejam de algum espectro político. Olha, nós vamos fazer um acordo aqui com o governo porque ele vai adotar determinado tipo de política que nós defendemos. Não. É por conta de arranjos ali que acontecem nos bastidores e aí quando vem para votar todo mundo vota e está todo mundo feliz, esquece o que passou e vamos embora. Sobe lá, ô José, para me ler alguns comentários ali. Dando boa noite, o pessoal reclama que eu não leio comentários, já subiu alguns. Crivella ganha, Garotinho vai vir candidato a prefeito, a vereador lá no Rio. Isso se ele conseguir resolver a situação dele, que hoje ele está inelegível. Carlos Henrique ali, boa noite. Alexandre Marcelino, grande Marcelino, um assessor lá do parlamentar Leon Gomes. O Wendel Barcelo, a delegada é candidata de Rafael Diniz. Isso é a turma de Rodrigo Bacelar. Não,
turma de Vladimir que tá falando que a delegada é candidata de Rodrigo Bacelar, não é de Rafael Diniz, não. Rafael Diniz faz parte do grupo Bacelar. Borges Mendes, boa noite. Matheus Ganda, boa noite. Marcos Oliveira, boa noite. O Wendel Marcelo vai ser no primeiro turno. Vai ser não, Wendel. Agrava aí que o Edmar tá falando. José Mota, boa noite. Thiago Figueiredo, boa noite. Letícia Silva, boa noite. Luciano Justo, Luciano Molambo, o que dá notícia fresquinha nos grupos de WhatsApp, boa noite. André Teixeira, boa noite, meu amor. E bancada, boa noite, André. Zequinha Correia, lá de Barcelo, boa noite, Zequinha. Alexandre Alves, Alexandre Dinamite, também lá do grupo. O Wendel Marcelo, após soltar esse pré-candidato em Guarulhos, ele vai ficar perdido. Não sabe onde Terra Prometida, Coldinho, Parque São Silvestre, Parque Santa Rosa. Quero fazer uma pergunta ao pré-candidato: onde fica o Parque Santa Rosa? Vamos. Lá, o Ricardinho Amaral, que foi seu colega lá do PSDB, sim, que também já foi candidato a vereador. Conhece o Ricardinho Amaral, né? Conheço. Ricardinho Amaral. Robson William, que apresenta a live aqui. Boa noite, Robson. Olha lá, ele insiste lá te perguntar. Você sabe, candidato, ou pré-candidato, aonde fica o Parque Santa Rosa? Meu pai, ele era encarregado de obra. E eu acompanhava meu pai nos finais de semana. Ou o dia que não tivesse escola, de férias, eu acompanhava meu pai. Quase todo mundo que trabalhava com meu pai era de Guarulhos. Eu conheço Santa Rosa antes dali perto da Lagoa do Sapo ter calçamento. Eu conheço o Custodópolis, ir com meu pai lá, podia parar o carro na pracinha de Custodópolis para fazer pagamento. Meu pai ia na empresa que ele trabalhava, recebia, pegava o pagamento do pessoal, a gente chegava com o carro, eu criança ia junto, a gente parava o carro na pracinha de Custodópolis, ali em frente onde tem a Igreja Universal hoje, perto do Rotary, parava o carro ali na pracinha de Custodópolis, o pessoal já estava todo sentado na pracinha esperando. E vinha recebendo um envelope em mãos, que ninguém tinha conta em banco naquela época. Conta em banco era uma coisa muito rara. Hoje não dá para ficar nem com o celular na mão, na rua, na pilinca. A cidade está um caos. Mas eu conheço sim, conheço Santa Rosa, conheço Custodópolis, conheço o Parque São Mateus, conheço Cidade Luz. Vou perguntar para você, Wendel, de que vale conhecer o Santa Rosa, como o prefeito Vladimir conhece, como a mãe dele já foi prefeita 2 vezes, como o garotinho já foi prefeito, de que vale conhecer? Rosinha chegou a fazer algumas coisas lá pelo Santa Rosa, por Eldorado, fez casas populares. Agora a pergunta: o que Vladimir fez pelo Santa Rosas e adjacência? O que o prefeito Vladimir fez com orçamento esse ano que vai bater nos 3 bi? Uma pergunta não só para você, mano, uma pergunta para o eleitor. O eleitor está satisfeito com o atual prefeito? O atual prefeito tem gerido bem os recursos que entram no caixa da prefeitura? Tá tudo ok? Vamos passar para esse assunto. Como que você vê, Buchaú, a administração Vladimir, que é uma administração que está gerindo um grande orçamento? Esse ano deve passar dos 3 bilhões entre receita própria, royalty, emendas parlamentares, ajuda ou parcerias com o governo do estado. A gente vê esse número, essa exorbitância de arrecadação, a gente vê isso em realização? A gente vê isso na ponta? A gente consegue capitalizar isso? Não veio, vou até aproveitar o Wendel aí, pedir para ele na hora que chover, ir lá pegar Custodópolis em direção a Santa Rosa, depois que ele passar a rua do Campo de São Cristóvão, a segunda rua ele entrar à esquerda, ela vai lá na Lagoa do Sapo, lá embaixo. Vai lá ver como é que tá o dia que estiver chovendo. Depois a gente conversa. Então, não tem, essa realização não está acontecendo, não tem esse resultado na ponta. Tá? Uma das principais promessas de campanha de Vladimir era a questão do transporte. Ele disse com todas as letras que passaria com um trator em cima dos terminais de integração que não existiam. Era tendas, era aqueles toldos. Aquele negócio. E o dele tá sendo construído há 3 anos e tá lá a obra paralisada e já acabou o prazo. Que tinha um prazo para ele fazer o terminal
porque a van não pode entrar dentro da cidade. Hoje a van está ilegal dentro da cidade. Se os donos de um ônibus quiserem entrar com pedido judicial para que as vans, elas podem parar, mas isso envolve acordo com o prefeito, porque foi dado um prazo, o prazo já venceu, e os terminais, apesar de terem um valor exorbitante, foram 16 milhões para 3 terminais. O terminal que eu passo sempre em frente ali, que é do lado do posto quilômetro 10 ali, frente aonde é a Morumbi Carroceria, o terminal tá ali, parado, paralisado. E o que é esse terminal? Né? Vamos supor, um terminal de integração, você está entendendo que vai haver integração de modais de transporte. Esse terminal tinha que ter um bicicletário? Não tem. Ele tinha que ter um estacionamento? Não tem. Ele tinha que ter integração de fato. Não tem. Vai ter tudo, vai ter até a escada rolante 6 milhões. Vai gastar 6 milhões em quê no terminal? Como que vai justificar 6 milhões para terminais? Ele só é um ponto de ônibus gigante. Os terminais são 3 terminais, os 3 são 3 pontos de ônibus gigantes. Pelo menos é o que eu consigo ver quando passo por eles. Um ponto de ônibus imenso, sem justificativa, não dá para entender. Olha uma promessa de campanha que ele fez, ele cumpriu. Que no primeiro dia que ele assumisse, que as vans poderiam entrar no centro. E voltar. E estão até hoje. E o que a gente vê? A gente vê a população ali que mora em Travessão enfrentar ali no sol, na chuva, fila para pegar a van para ir para Travessão, para a região norte. E se estiver andando ali pela BR-101, você vai assistir corrida de van, com ultrapassagem pelo acostamento, briga de motorista, o povo socado dentro da van, em pé, encostado na porta, porque a van vem com superlotação, porque não tem transporte. E aí vamos olhar aqui a questão da localização do terminal. O terminal de Donana, ele fica ali perto da rotatória do BPRV. Goitacazes é um grande ponto de necessidade de transporte. É um lugar que fornece mão de obra para campos. Muitas pessoas saem de Goitacazes e precisam vir. Seja para a escola, seja para a universidade, seja para trabalhar. Uma cidade dormitório. Uma espécie de cidade dormitório, um bairro dormitório. A integração é logo depois. O cara vai sair de Goitacazes, saltar do ônibus da van em Donana para pegar outro. Só aí ele vai perder um tempo, ele vai ter que acordar mais cedo, vai chegar em casa mais tarde. E qual a justificativa disso? Não tem. Esse terminal, Campos não tem faixa exclusiva de ônibus, não tem estrutura suficiente, largura de pista para você colocar um ônibus biarticulado, um ônibus maior. Então, são coisas que você fica meio sem entender o que estão pensando em fazer. A mobilidade urbana em Campos, você vê uma cidade do porte de Campos, 500 mil habitantes, e não tem um viaduto. Tudo é no sistema pare, sinal vermelho fechou, você para, a outra pessoa segue. Fechou para outra pessoa, eu sigo. E isso gera um caos no trânsito. Gera trânsito. Um dos principais pontos de problema de trânsito hoje é ali na Leopoldina, justamente por isso. Você tem Alberto Torres, 28 de março e a BR-101. Chega ali, junta tudo e trava. 28 de março, todo o cruzamento, você tem que parar para a outra pessoa atravessar. É bem confusa essa questão. E o que o secretário do IMTT fez, o Godard? Fez umas faixas de ciclofaixas em lugares indevidos. Se existe um planejamento, esse planejamento tinha que ser exposto para que a gente entendesse o que está acontecendo. Acredito eu que não haja. Não há planejamento, simplesmente vai se fazendo, apagando incêndio, tentando cumprir uma promessa de campanha aqui, outra ali, ou tentando, de repente, justificar. Inclusive, o próprio secretário é uma promessa de campanha. É um acordo que o Vladimir fez lá atrás com o senador Portinho. Um dos poucos acordos que o Vladimir vem cumprindo a regra, a risca ali. Não sei como que esse acordo está sendo cumprido. Que o Godard é nomeação, indicado do senador Portinho, e está lá. Não por competência, mas está lá por indicação do senador. E essas coisas acontecendo, o que a gente não vê acontecer? A gente não vê o resultado na ponta. Às vezes você vê o recurso ser gasto, mas não vê o resultado. Política pública precisa ser medida pelo resultado que entrega. Jamais pelas intenções e menos ainda pelo que ela gasta. Então não adianta dizer, e é muito comum isso, né? Vai para a televisão, vai para o jornal e diz o seguinte: gastamos 1 bilhão na saúde. E os indicadores?
Estava vendo agora, antes de vir para cá, do CLP, Centro de Liderança Pública, Campos está na posição 220 entre 410 municípios com mais de 80 mil habitantes no Brasil, na questão da qualidade da assistência pré-natal. Sabe por quê? Porque as pessoas, as mães e os bebês, chegam ao parto sem passar por pelo menos 7 consultas de pré-natal. 7? Nem 2. Isso colocou Campos na posição 220 entre 410. Ou seja, pode ser muito pior se pegar o conjunto de todos os municípios do... Pincelaram só 80 mil habitantes. São só acima de 80 mil habitantes. Como também no caso do IDEB. Campos é... De trás para frente, ela é a 7ª, a última lanterninha. Lá são quantos municípios? São 70. Aqui no estado do Rio são quantos municípios? 92? 92. Campos está na 80ª. 86, né? Está na 86ª posição no ranking do IDEB. Posição 82 de 96. Então, assim, adianta gastar bilhões errado? Porque o que está acontecendo é isso. Gasta-se o recurso, mas não se tem resultado. Saúde. A pessoa chega primeira coisa, a pessoa chega, dificuldade para marcar a consulta. Aí vai ao médico. Você é dentista. Você chega lá, a pessoa está sentindo dor. Você tem que fazer um diagnóstico, tirar um raio-x, alguma coisa. A pessoa vai lá, relata um problema para o médico passa um exame. Aí a pessoa não consegue marcar o exame. A ida ao médico é protocolar, porque sem ir ao médico, você não tem acesso ao exame. Você vai pegar um exame 6 meses para marcar o exame. Se a pessoa tiver realmente com uma doença grave, a pessoa vai morrer nesse período. Tem que ir lá marcar, tem que ir lá para ser atendido, tem que ir lá para marcar o exame, depois para ver por que o exame não foi marcado, por que não foi chamado. E depois, por tudo, se for dado uma solução, vai dar um remédio e a pessoa vai chegar com a receita na farmácia da prefeitura e não vai ter um remédio. E isso tudo sem ônibus. Sem nada. Sem transporte. A pessoa que mora no interior, ela tem mais dificuldade de chegar aqui à cidade. Por exemplo, nós somos uma cidade de 4 mil quilômetros quadrados. Por exemplo, quem mora lá em Santo Eduardo, está a 60 quilômetros aqui da sede do município. Quem mora em Farol. As extremidades estão quase 50 quilômetros da sede do município. É quase 60 quilômetros, mais ou menos 60 quilômetros para todos os lados. Você vai para a região norte, dá 60 e poucos quilômetros, vai para a região de Serrinha, dá mais um pouco que isso, vai para o Farol, dá quase isso. O que assusta é que a gente está numa era tecnológica, né? Que no celular se faz quase tudo, você se compra coisa, por exemplo, na China, em qualquer lugar do mundo, mas você não consegue marcar uma consulta. E outra coisa, ali deveria ter um prontuário unificado e o paciente chegar e já ter ali todos os dados dele para instruir o médico e já sair dali com o exame marcado. Ele podia sair dali com o exame marcado, ele podia sair dali com a consulta com o especialista marcada, ou agora já é possível fazer uma videochamada, a teleconsulta. Isso, então, o clínico pode fazer o atendimento aí na teleconsulta, esse paciente fazer passar com o especialista junto com o clínico, sem precisar sair de Santo Eduardo para vir ao centro, sem precisar sair de Serrinha para vir ao centro, sem precisar sair de Morangaba para vir ao centro. Esse medicamento, como é que a gente faz quando precisa de um remédio hoje? Você vai à farmácia. A farmácia entrega na sua casa. Você pede e eles entregam. Nós tivemos agora há pouco tempo problema com o fornecimento de leite. Teve uma manifestação na porta da Secretaria de Saúde. As mães foram lá. Porque já estavam um tempão sem leite, sem a fórmula. Existe um diagnóstico dessas crianças com necessidade alimentar de fórmula especial. Existe a quantidade de leite que elas precisam. E já se sabe de antemão por quanto tempo isso vai acontecer. Então dá para ter uma previsão. Elas podiam receber isso em casa. Mas não. Elas têm que ir à secretaria, ir à farmácia para chegar lá e saber que não tem. Exato. Ou receber uma quantidade inferior a essa quantidade que está prescrita. Elas precisam. Como isso se fosse um favor, aquilo ali que a prefeitura, que arrecada uma arrecadação bilionária, está fazendo para aquele morador. E isso acontece com as fórmulas especiais, acontece com o paciente de hemodiálise. Meu pai fez hemodiálise durante 8 anos.
ele tinha que ir lá na Secretaria de Saúde para ver se tinha a medicação em 2 farmácias diferentes. O paciente de hemodiálise ele fica muito debilitado. E estava sem vaga de hemodiálise aqui. Tinha muito paciente que estava indo para Itaperuna. Vai para Itaperuna, vai para Pado e tem uma fila de hemodiálise. O paciente não pode esperar na fila de hemodiálise. O que acontece? Ele fica hospitalizado, internado, ocupando um leito que faz falta no hospital, porque também não tem leito suficiente. Porque só faz se tiver internado. Só faz internado. Beira de leito. A hemodiálise beira de leito custa mais ou menos 5 vezes mais que a hemodiálise clínica. Nós pagamos mais caro, o paciente tem uma assistência pior, porque ele está internado, sujeito a uma infecção hospitalar, tirado do convívio familiar, precisando de um acompanhante, que é alguém da família que deixou de fazer outra coisa para estar ali com ele, tendo um prejuízo à saúde, um prejuízo aos cofres públicos e ocupando uma vaga que está faltando para outra pessoa que precisava daquele leito. Agora, o que explica isso? Como que eles chegaram a essa matemática? E realmente é isso que acontece. É isso que acontece. Meu pai fez hemodiálise. E outra coisa, não falta só leite, não. Falta remédios que são básicos, dipirona. Eu falei aqui, vou repetir, encontrei um pai, o filho tinha quebrado o braço, tinha feito uma operação, tinha colocado pino, deram alta ao menino, o médico fez o dever dele, prescreveu a receita. Ele foi à farmácia da prefeitura e não tinha. Um dos remédios era dipirona, que era para dor, porque a operação foi feita, a anestesia estava passando, o remédio que ele estava tomando estava passando, o menino estava começando a sentir dor e o pai desesperado. Mas dipirona é 2, 3 reais, mas o pai não tem. Pai não tinha. E aí, faz como? Tem quem não tem dipirona na farmácia da prefeitura. Esse final de semana, agora essa semana, teve relato aí de uma senhora que teve um acidente lá no Farol, num quebra-mola, tava no Ferreira Machado e a filha desesperada, por quê? Porque a mãe tava lá sentindo dor e não tinha um medicamento. No Ferreira Machado. Tá os vídeos, eu cheguei a compartilhar o vídeo. A mãe desesperada, a filha desesperada compartilhou o filho da mãe, pedindo, cadê o remédio? Cadê o remédio? Isso é o básico, elementar, remédio. Uma saúde que é um orçamento dentro do orçamento. O orçamento da saúde é 1 bilhão. Aonde? Qual cidade que tem um orçamento de 1 bilhão? Aonde? Como? Qual a percepção que os moradores estão vendo da saúde de Campos? Estão satisfeitos? Campos está desde o primeiro governo de Arnaldo, que Campos recebe uma enormidade em royalties. E Arnaldo era médico, né? Era médico. Deveria ter feito um legado, deixado uma estrutura que quem entrasse deveria manter. Deveria cuidar em seguida. E Campos está, desde essa época, recebendo essa enormidade de royalties, que coloca Campos entre os maiores orçamentos do país. Maior, inclusive, que o de muitas capitais. Então, por falar nesse orçamento, coloca aí, José, para mim, a notícia que saiu hoje é número 4, sobre os royalties. Vladimir sobre as partilhas dos royalties. Saiu lá na coluna do Arnaldo Neto, para quem eu mando um abraço, e Vladimir, entre aspas, ali fala: risco é grande demais. Pergunto para você, prefeito Vladimir, o risco de perder os royalties são grandes, e quando foi criado já sabia que mesmo que não fosse pela partilha, que os royalties são finitos. E a pessoa, quando eu falo, a pessoa diz: mas você não torce para Campos? Eu torço para Campos, mas eu não torço para político corrupto. Eu torço para que os royalties sejam redistribuídos, para que Campos tenha um choque de realidade. A cidade vai quebrar. Nós já estamos quebrados. Esse dinheiro não está indo para nada, não está indo para saúde, não está indo para educação, não está indo para onde deveria ir. Alguém está ficando com esse dinheiro dos royalties. Agora aí a Associação dos Municípios, que não são produtores de petróleo, querem que o Supremo sobe lá para me falar qual é o nome da associação. Prefeito de Campos, presidente da Ompetro, Vladimir, demonstra preocupação com a possibilidade de julgamento do mérito da partida dos royalties pelo Supremo. Nessa terça-feira, 19, ele comentou sobre o processo após a Confederação Nacional do Município mudar seu posicionamento em relação ao acordo proposto pela ministra Carmen Lúcia e solicitar o julgamento do plenário do STF.
Esse é um perigo real. Palavras de Vladimir. Luto contra esse absurdo. Qual absurdo, prefeito? O absurdo dos royalties que não geram benefício para a população? Ou a repartição, a repactuação dos royalties, que deveria ter existido isso desde o início? Porque eu não vejo cidade. Macaé tem royalties. Você vê riqueza em Macaé? Maricá, você vê riqueza em Maricá? Agora surgiu um escândalo lá em Maricá, lá. Como é que é o nome dele? Até pegaram outra coisa, que quando pega, descobre outra coisa. O Trabac. Saiu agora aí na imprensa que o Trabac estava no WhatsApp. Sabe essa notícia? Um garoto de 12 anos. Teve, segundo ali o relato, pegaram ele lá no sul, a Polícia Federal do Sul. Ele está sendo investigado também em Maricá, que lá ele ganhou o lixo lá sem licitação. Ele também é muito próximo de Rodrigo Bacelar. E a última denúncia contra ele é pedofilia. 12 anos, um garoto de 12 anos, mandando um zap para ele reclamando que estava sentindo dor. Estou sentindo dor. Tá lá. Já, isso vazou. É um processo que... E tá lá no... Como é que é o nome do jornal? Acho que eu não cheguei a mandar para vocês não, sobre o trabalho, que eu não ia entrar nesse assunto, eu só lembrei aqui. Mas tá lá. Não lembro qual foi a fonte que deu. Mas tá lá, se você botar Trabac e pedofilia, vai aparecer a notícia completa. Se você quiser saber aí, Trabac e pedofilia, vocês vão saber aí. Agora eu pergunto para você, Buchal, o que você acha dos royalties? Qual o legado que nossa cidade, depois de 40 anos recebendo os royalties, houve momentos difíceis, como foi o governo Rafael, sentimos ali na pele atraso de salário, não tinha obra e paralisação da máquina pública por falta de dinheiro. Agora nós temos dinheiro jorrando todo mês nos cofres da prefeitura. 40 anos de royalties. A gente olha para trás. O que você enxerga de royalties 40 anos? Então, Edmar, a gente era para estar numa condição de era para ser uma Dubai do Rio de Janeiro, né? 40 anos recebendo recursos de petróleo que foram recursos abundantes, com sobra e desperdiçados durante todo esse tempo. Não deixaram um legado, não deixaram uma poupança que servisse de segurança para a cidade, de segurança para o futuro da cidade. Não se criou um fundo para acumular esses royalties. Pelo contrário, se fez foi a antecipação de recebíveis, né? Antecipação de valores que seriam recebidos lá adiante, que na época de Rafael chamaram de venda do futuro. Se faz empréstimo, se faz dívidas, ou seja, gasta-se tudo e ainda mais um pouco. E ainda gasta o que vai receber no futuro, compromete a renda futura. Esse dinheiro era do cidadão campista, esse dinheiro é das gerações futuras de Campos, ele não vai ser visto, porque ele foi desperdiçado. Campos hoje quebra sem os royalties, esse é fato. Então, não paga a folha de pagamento dos servidores. O legado foi a dependência. O legado foi a escravidão, como a dependência. Como fossem as drogas. O royalties para Campo foi uma droga. Isso. E hoje nós somos viciados, dependentes dos royalties. Exatamente. Eu acho que a analogia que você fez é perfeita. Então, prefeito Vladimir, você tem que cobrar do seu pai, tem que cobrar da sua mãe, tem que cobrar, porque começou os royalties com seu pai. Seu pai, quando entrou, não tinha royalties. Seu pai, quando entrou, começou os royalties. E não parou mais. Então, de certa forma, é aquela que dizem que é a maldição do petróleo, né? Eu acho que Campos tem a maldição do petróleo. Nós não temos aqui guerra, mas nós temos políticos ineficientes. A produção está colocando ali que nós estamos terminando. Vamos passar um pouquinho. Vamos colocar mais uma notícia aí. Coloca para mim aí, em pleno ano eleitoral, depois de 3 anos de ineficiência, o prefeito Vladimir resolve criar uma secretaria. Coloca aí o número 3. Senhor presidente,
a gente fica meio que sem palavras. Eu conversei com alguns colegas da base do governo e que não sabem nem o nome da secretaria que está sendo votada aqui, porque está sendo votada em regime de urgência. Aí vejamos, nós estamos no ano eleitoral, essa gestão já está aí há mais de 3 anos na cidade, no último ano de governo, aos 45 do segundo tempo, porque chegando abril não se pode criar mais cargos, manda para essa casa um projeto para se criar uma Secretaria Municipal de Captação de Recursos e convênio na estrutura da Prefeitura Municipal de Campos. Ora, se já veio tocando 3 anos e meio praticamente, captando recursos lá com a Secretaria de Transparência e Controle, com a chefia de gabinete, com diversas outras secretarias que tem na estrutura do município, e aí se cria mais uma secretaria, né? Mais dinheiro público sendo investido em cargos políticos. E aí, senhor presidente, eu quero crer que não seja mais um puxadinho político na nossa cidade, né? Porque aos 45 do segundo tempo se criando em regime de urgência, sem ter tido tempo hábil para debater o projeto, quando eu disse que nem colegas da base sabiam nem o nome da secretaria que estava sendo criada. E aí a gente vai estar votando aqui, criando mais uma secretaria, mais cargos de secretário, subsecretário, coordenadores, assessores, mais cargos, quando está faltando insumos na farmácia do município, quando está faltando fórmulas especiais, quando pessoas estão em casa agonizando, querendo lá consultas com especialistas há mais de 1 ano e não tem, quando pessoas estão guardando marcação de exames e não tem, quando falta insumos nas nossas escolas municipais, quando vai no HGG, está faltando insumo dentro do HGG. E aí o governo está aqui criando mais cargos, mais uma estrutura, mais uma secretaria. Então, senhor presidente, fica aqui o meu esclarecimento para a população sobre o posicionamento do meu voto, que votarei contrário, porque eu não tive o convencimento para estar votando nesse projeto. Não tive o convencimento, não houve uma reunião com os 25 vereadores para estar apresentando aí os benefícios que a cidade terá com a criação dessa suposta secretaria. Não houve. Eu sei que daqui a pouco vai subir alguns colegas aqui para falar, mas olha, meu entendimento não é formado com meia dúzia de palavras. Então, senhor presidente, meu voto será contrário. Então, Buchaú, o que você acha do prefeito criar agora em março do último ano dele uma secretaria de captação de recursos? Edmar, a pergunta que eu faço e faço a quem está nos assistindo para pensar é o seguinte: qual a urgência em criar uma secretaria? Se trocou a máquina pública até aqui. Não, e ainda que fosse no primeiro mês de mandato, criar uma secretaria não é urgência. Qual a urgência disso? Isso não é urgência nenhuma. Ele é um bom captador de recursos. A única urgência... O gabinete do prefeito capta bem recursos. Sim, ele tem captação de recursos. Ele é nota 10. Vladimir, para captar recursos, para fazer parceria, é nota 10. Só que a gente não vê para onde vai esse dinheiro. O recurso vem, para onde ele vai... A gente não consegue ver no final. Qual a urgência disso? Não existe urgência nenhuma nisso. A não ser que essa captação do Quintanilha for captação para campanha. Será que ele vai botar lá porca russa nessa secretaria? A urgência que eu enxergo, a urgência que existe é só a urgência eleitoral, porque o prazo é limite para criar. Abril, tem que criar com emergência agora em março, porque senão não pode. Para dar esse cargo a alguém, para agradar alguém dessa secretaria que deve ter sido negociada para alguém, para algum partido compor base, alguma coisa assim dessas legendas de aluguel da qual nós já falamos aí para trás. Eu não vejo outro motivo, não vejo outra urgência, não vejo outra razão para ser criada. Uma secretaria que não era para ser criada nem no regime normal, que dirá de urgência. Buchaú, para a gente finalizar, nós já passamos ali 4 minutos, eu perguntar a você, como que você encara esse desafio de vir por partido, um partido que não tem recursos, fundo partidário, que vai te dar uma condição de você poder fazer tudo aquilo que você poderia fazer, visitar todo o município, fazer reuniões políticas. Você vai ficar
de certa forma, uma briga de gigante. 2 candidatos aí. Rodrigo parece que vai lançar 3. Já 2 já se manifestaram, né? Magal, pré-candidato. A Madeleine, pré-candidata. E provavelmente mais um aí que estão na eminência de lançar aí. Estão querendo que Caio venha. Mas Caio já fez um acordo com o Vladimir para não vir. Fecharam lá com o Eduardo Paes. Mas, quem sabe até a eleição, a gente não vai ver mais um candidato. Porque eles querem jogar a eleição para o segundo turno de qualquer maneira. Então, como que você vai disputar a eleição? Quando eu vim candidato, as pessoas me zoavam. Edmar, você acha que você vai ser eleito? Alguém já te perguntou isso? Não me perguntaram, acho que tem até medo da resposta. Buchaú, você acha que você vai ser eleito? Porque a dificuldade vai ser muito grande. A população vai ter que ser convencida de que ela tem que mudar. Se ela quiser ter remédio nos hospitais, da farmácia da prefeitura, ela vai ter que deixar de votar nesses figurões que estão aí há 40 anos e não resolve nada. Então, se ela continuar votando nesse pessoal, o resultado vai ser o mesmo. Então, você está pronto para preparar esse desafio de ir para a rua, aguerrido? Edmar, a sua candidatura é para valer? Hoje perguntaram Magal, sua candidatura é para valer? Magal falou, é para valer. Eu pergunto, Buchaú, sua candidatura é para valer? Minha pré-candidatura é para valer. Candidatura não, pré-candidatura. Pré-candidatura é para valer. Tem o apoio do partido, da estadual do partido, tem o apoio da nacional do partido. Eu estive com o Eduardo Ribeiro sábado no Rio de Janeiro, que é o presidente nacional do partido. Estive com o vice-governador de Minas Gerais, o Matheus Simões. A gente tem apoio, eles estão olhando para Campos, esperam um bom resultado em Campos, entendem as dificuldades que existem em Campos por conta de termos 2 máquinas muito grandes na disputa. Uma máquina muito grande do governo do estado, operada pelo Bacelar, uma máquina muito grande da prefeitura de Campos, operada por Vladimir, pelos garotinhos. Mas entendem que há espaço, entendem que se as pessoas compreenderem, conseguirem alcançar e compreenderem o projeto do Novo, olharem para onde o Novo tem já executivo formado, entenderem a qualidade técnica dos quadros que o Novo traz para dentro da gestão pública, vão compreender que é o melhor caminho. Um caminho de oportunidade para todos, um caminho de tirar de dentro da prefeitura esse ranço que está lá há 40 anos, porque substitui o prefeito, mas as pessoas que ocupam os espaços de poder, de decisão dentro da prefeitura são as mesmas. O governo Vladimir está recheado de pessoas do governo Rafael. E que estava recheado de pessoas do governo Rosinha. E assim vai. E assim por diante. Será que não tem ninguém diferente? São as mesmas pessoas. Será que só são essas pessoas? E não se abre espaço para campistas absolutamente bem qualificados, pessoas muito boas, tecnicamente preparadas, dispostas a dar contribuição ao município e que estão sempre de fora. Campos forma pessoas muito boas e que vão buscar oportunidade no Rio, vão buscar oportunidade em São Paulo, vão buscar oportunidade em Minas. Eu estive conversando com uma pessoa em Campos, que tecnicamente muito preparada, com mestrado, doutorado, que trabalhou no governo do Zema em Minas. Mas em Campos não tem espaço. Não teve espaço, não teve oportunidade, porque são aquelas mesmas pessoas, é mais do mesmo. E se essas pessoas que estão há 40 anos criaram a condição em que nós estamos hoje, criaram os problemas que nós estamos enfrentando hoje, seria muita inocência ou muita estupidez acreditar que eles vão trazer a solução. Eles se alimentam desse problema. É interessante para eles que a população fique dependente. Exato. Quintanilha, tem alguma pergunta para o pré-candidato? Bom, a minha pergunta é em cima da nominata, né? Porque Sim. Na eleição passada o Novo também se lançou, que ia ter candidatura própria, nominata, e no final não teve. Chegou a lançar? Não lançou oficialmente, mas no período pré-eleitoral não vamos ter nominata, surgiram alguns nomes e na hora a nominata... Porque você está falando para proporcional, candidatos a vereadores. Isso, vereadores e até prefeito. Depois... Prefeito ele já está falando que a candidatura dele é na outra eleição, na eleição anterior. Agora nessa. O que acontece? O Novo coloca... É um partido que busca meritocracia. Valoriza essa meritocracia, incentiva entre os filiados e ele coloca metas. Se as metas não são atingidas, não avança o projeto.
Então, lá atrás, na outra gestão nacional, na outra gestão estadual, havia umas metas que foram estabelecidas, essas metas não foram alcançadas e aí, então, não teve a formação do diretório municipal e a possibilidade de disputar a eleição. Foi uma decisão da estadual à época e uma decisão da nacional à época, que são diferentes da nacional hoje e da estadual hoje. Para a gente finalizar, a última pergunta. Como que está alinhado o Novo em relação a Bolsonaro? Porque eu vi sua entrevista lá na Folha da Manhã e vocês passaram grande parte do tempo falando de Bolsonaro. Porque as pessoas acabam... Eles estão pensando que o eleitor de direita de Campos... Ele só é bolsonarista. E precisa entender o seguinte, o eleitor de Campos, o cidadão de Campos, ele já existia antes de Bolsonaro. E vai continuar existindo. E vai continuar existindo depois. Esse eleitor, ele é conservador e é religioso. Esse eleitor conservador e religioso encontrou em Bolsonaro personificação ali. A personificação dos seus valores. Encontrou a pessoa que naquele momento melhor representava os seus valores. E ele continua buscando isso. Para a prefeitura, para a vereança, para deputado. Continua buscando isso para os heróis que ele admira na literatura, no cinema. Continua buscando isso nos valores que ele tenta levar para dentro de casa, que ele tenta passar para os seus filhos. Isso existia antes e vai existir depois de Bolsonaro. Espero que com a eleição, que eles foram afinados com o Bolsonaro, que eles também agora possam. Não, por exemplo, o Vladimir ontem gravou um vídeo colocando medo no Novo. Não no Novo, Partido Novo. Mas na novidade. Lembrando do passado recente. Querendo dizer, agora vai ter muita gente que vai ter solução para tudo. Mas vocês lembram o que aconteceu com quem deu solução para tudo, que não resolveu nada? Já colocando medo na população. Se tá ruim comigo, se vocês elegerem outro, a coisa vai piorar. Ele devia até olhar para o espelho, né? Porque ele foi eleito dando solução para tudo e não solucionou nada. Exatamente. Mas é preciso entender que as propostas são diferentes. Né? Você tinha lá atrás um Rafael saindo da Câmara de Vereadores, foi o primeiro emprego de Rafael, ele se elegeu para vereador. Foi uma ascensão política meteórica, ele se elegeu a prefeito. Ele passou num processo de seleção para a prefeitura, mas nunca assumiu. Nunca assumiu, ele já era vereador. Agora ele já pediu dispensa, mesmo fora do estágio probatório, e hoje ele está lá na Alerj ganhando R$18 mil. Isso aí, está lá empregado por Rodrigo Bacelar na Alerj. É uma coisa completamente diferente. Ele estava num partido que não tinha estrutura, num partido que não tinha histórico, que era o Cidadania, um partido pequeno, tanto é que se fundiu ao PSDB depois, pelos problemas que teve. E aí ele assumiu a prefeitura sem ter como tomar conta. Ele abocanhou algo maior do que ele podia engolir. E aí não conseguiu, se perdeu no meio do caminho. Teve muitos problemas, redução de recursos, pandemia, se fechou dentro do gabinete, não conseguiu prosperar, não conseguiu governar. Só falava que não tinha dinheiro. Só falava que não tinha dinheiro, não tomava nenhuma atitude. Isso resultou na eleição de Vladimir, que dizia que tinha solução para tudo e dizia que dinheiro tinha, faltava era gestão. E agora? Agora tem muito mais dinheiro do que tinha e os problemas persistem. Falta gestão. O dinheiro está aí. O dinheiro apareceu. Agora falta só o eleitor escolher. Estamos na fase de pré-candidato. Quando tiver os candidatos, o eleitor personificar um candidato do bem e fazer a sua seleção e arcar com as consequências. A liberdade de escolher e a obrigação de arcar com as consequências da escolha que fez. A liberdade com responsabilidade. Vladimir, nós já temos uma experiência. A responsabilidade. Nada aconteceu. Aí, 3 anos. Quantas casas populares o Vladimir construiu? A gente tem um déficit habitacional enorme. E aí? Quantas, Quintanilha? Mas é bom. Zero. É bom de propaganda, porque. Zero. Ele anunciou um programa habitacional que não saiu do papel. Ele anunciou um retrofit no centro, retrofit 4.0, que não. Aliás, tá não saiu lá, do papel, eu tive na reunião. Ele nem foi para o papel. Eu tive na reunião. É uma aberração, uma utopia. Eu falei na reunião. Isso é uma utopia, isso não existe. E aí não acontece. Programas utópicos. Zona de comércio. Programas utópicos não se tornam realidade. Não acontece. As políticas públicas precisam estar calcadas na realidade. Uma coisa que o Novo nos obriga, inclusive, através de cursos e de orientações que dá,
é que se faça política pública baseada em evidências. O que é isso? É adotar políticas públicas que já foram testadas, experimentadas em outros lugares e que têm resultados comprovados. Isso é política pública baseada em evidência. O Novo nos obriga a isso. E o Novo tem exemplos para mostrar. Zema, em Minas, tanto foi um bom governador, está sendo um bom governador, como que foi reeleito no primeiro turno. Minas está com números muito melhores de resultado entregue. E Joinville, em Santa Catarina. Em Joinville tem um dado curioso. Em agosto do ano da primeira eleição do Adriano Silva, o atual prefeito, em agosto, antes da eleição, ele tinha 0,8% das intenções de voto em pesquisa. Não era nem 1%. Ele subiu, foi para o segundo turno com 14%. Ganhou a eleição do segundo turno. Hoje ele tem 93% de aprovação. Uma gestão técnica, comprometida com resultados, uma gestão que vai buscar no mercado profissionais qualificados para trazer para dentro da gestão. Não é uma gestão de indicações políticas. É uma gestão técnica de pessoas capazes de entregar resultado. E isso é que é importante. Entregar resultado, melhorar a vida do maior número de pessoas no menor espaço de tempo. Você sabe, Quintanilha, quantas reuniões com os secretários Vladimir fez nesses 3 anos e 3 meses de governo? Quantas reuniões com secretários? Nenhuma. Os secretários nenhuma reunião com todo o secretariado. Reuniu isoladamente, mas com todos os secretários, que as secretarias se combinam. As secretarias se completam. Então, com todos os secretários, ele não fez nenhuma reunião. Nunca. Como que um prefeito vai tocar uma cidade como Campos sem se reunir com o secretário? Um outro problema do loteamento político que acontece nas secretarias e nas unidades de saúde, nas escolas, na prefeitura como um todo, é que cada fatia dessa tem um dono e elas brigam entre si. Então, uma secretaria que tinha que ajudar a outra, ou tinha que integrar com a outra para ter um resultado pro cidadão, elas disputam e brigam entre si e o cidadão fica sem o resultado. Digo você que tem secretaria que tem mais de um dono. Os vereadores estão todos questionando a Secretaria de Serviços Públicos, que a secretária é Simone, mas todo mundo sabe que o secretário é Fred Rangel. Todo mundo sabe que o secretário o pai dele apita lá também. Então o pessoal falando para Simone, olhando para Fred Rangel, cobrando. Nildo, inclusive, falou, se não tirasse o intuito da rua dele, que ia dar um negócio lá. Vamos encerrar. Quintanilha, quero agradecer a sua participação. Você vai participar aqui com a gente mais para frente, como você falou aí, a sua candidatura, pré-candidatura se tornar uma candidatura, aí você vai falar de proposta, vai falar de coisas boas para a população, e a população tem que ficar atento. Quintanilha, boa noite. Boa noite, Edmar, boa noite nosso convidado, boa noite a todos que ficaram até agora, né? Hoje o tempo passou bem rápido. 1h16, a gente, para falar de política como eu gosto, se a gente fosse estender, a gente vai amanhecer o dia aqui falando, mas como a gente joga lá depois para ficar lá na página, a gente não pode estender muito. A gente vai dar uma jogadinha, uma posicionada, a gente costuma bater lá 13 mil visualizações. Então muita gente vai poder ouvir o seu pensamento, o Partido Novo. Quero te agradecer e sucesso na sua caminhada aí, que sua pré-candidatura se confirme e que Campos possa olhar. Que Campos tem outra coisa de campista. Eu não quero perder meu voto. Perder seu voto, eleitor, é votar em quem tá lá. Quem tá lá e não faz nada. Esse que é perder o voto. O campista tem isso. Vou votar em Buchaú, não? Vou perder meu voto? Eu perdi meu voto para Ganime. Se vocês acham isso, votei em Ganime, que foi o candidato novo para governador. Declarei meu voto aqui para Ganime. Edmar, você fez um papelão, votou em Ganime lá atrás. Não tem problema, eu escolho melhor. Se não for ganhar... Papelão fez quem votou e defende votar, quem sai do shopping com a mochila cheia. Uma vergonha pro Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é vergonha. Essa vergonha quem vota no Novo não passa. Eu não carrego. Buchaú, boa noite, obrigado, sucesso. Boa noite, Edmar, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês, com você, com o Anderson, com o pessoal aí que assiste, que participa. É boa essa participação.
mesmo aqueles comentários que são cobranças, e às vezes não são nem cobranças, é a milícia digital de um ou de outro grupo aí, o pessoal que recebe para fazer isso. O pessoal aí que tá achando que outro que falou que o Vladimir tá eleito, meu amigo Luiz Rangel lá da Penha. Esquece, o prefeito Vladimir será reeleito no primeiro turno. Luiz Rangel, primeiro turno não. E é bom essa participação, é bom que as pessoas se interessem por política, se interessem pela questão, porque como se interessando... Sair como que é o novo... Da indignação para ação. Exato. Não adianta você ficar em grupo de WhatsApp. Não resolve o problema. Não. Faz alguma coisa. Tá ruim? Faz alguma coisa para resolver. Participa da solução. Então, boa noite a todos e até terça-feira com mais uma live nos Bastidores da Política. Você acabou de ouvir o programa Nos Bastidores da Política. Até o próximo programa.